vocês, mas eu não... Idem. Pronto. Entrou. Agora sim, né? Pessoal, boa tarde. Bom, antes da gente começar a nossa atividade, eu vou fazer uma breve contextualização. Boa tarde a todos. Meu nome é Jonas, analista técnico do Sebrae. Ao meu lado, minha amiga e parceira de trabalho, Marina Moura, ela que veio nos brindar com o seu conhecimento aqui para a gente, mais específico no marketing digital, Ao meu lado também, meu parceiro Rafael Vasconcelos, subsecretário de Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Só para contextualizar um pouquinho, gente, eu sou um dos responsáveis aqui no Sebrae pelo atendimento de projetos com alguns setores e segmentos específicos da Grande Belo Horizonte, atuando juntamente com algumas entidades de classe, alguns órgãos de governo representativos, sempre com foco na capacitação e desenvolvimento de gestão empresarial, empreendedorismo, que é a grande missão do Sebrae, Eu queria agradecer muito a confiança e a parceria da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, em contar com o apoio do Sebrae neste projeto, em nome do Rafael Vasconcelos, do Matheus, principalmente no momento tão delicado em que vivemos, Acho que todos os setores da sociedade vem sofrendo um impacto direto nessa crise, e eu acredito que seja, assim, um momento para realmente a gente buscar informação, buscar alternativas, capacitação, então, assim, contem sempre com o Sebrae, e, Rafael, em nome do Sebrae, assim, eu acredito que é um primeiro passo para um projeto de longuíssimo prazo, pode ter certeza, tá? E antes de passar a palavra para o Rafael, eu gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Foi muito bom ao longo desses dias, desde a consolidação da pesquisa que a gente enviou para vocês, com grande número de participantes, e é muito bom ver tamanho engajamento e interesse de vocês. Para essa atividade de hoje, o número foi bem interessante, e isso só coloca mais responsabilidade aqui para nós do Sebrae. Obrigado, Jonas, obrigado pela introdução. Bom, gente, boa tarde. É muito legal ver que, mesmo à distância, a gente está com uma turma grande aqui, a gente está com a sala cheia, e aí, de novo, isso aumenta a responsabilidade desse movimento que a gente começou há mais ou menos um mês, e bem legal ver que está dando resultado. E, bom, espero que esteja todo mundo bem, na medida do possível, e principalmente com a saúde nesse momento tão delicado, A gente sabe que esse contexto de isolamento causado pela pandemia do coronavírus, ele impõe muitas restrições, mas a gente não pode parar, A gente está se adaptando, a gente está tentando promover políticas públicas, e eu acho que isso, o Sebrae vai sentindo também, e aí de uma hora para outra a gente está num contexto bem diferente do que a gente estava acostumado, mas que a gente tem que continuar apoiando, a gente tem que continuar, no nosso caso específico, e a nossa motivação aqui hoje, promovendo diferentes alternativas para a geração de renda, Antes do distanciamento, a gente estava dedicando a projetos que viabilizassem uma maior eficiência do nosso público aqui de hoje, da economia solidária, pensando em ampliar mercados, oportunidade de comercialização, seja realizando feiras, seja buscando novos públicos consumidores, e aí, de uma hora para outra, a gente não consegue mais ter feira, a gente não consegue mais ter aglomeração, trânsito de pessoas na rua reduz drasticamente, e aí toda a nossa lógica de trabalho muda, e, consequentemente, muda toda a política pública e organização do Estado. E a gente se depara de uma hora para outra com essa angústia em forma de pergunta, que eu imagino que tenha tirado o sono de muita gente que está aqui na sala hoje, que é como vender se o comércio físico, o presencial, aquele que a gente chama de tete-a-tete, que era o cerne do negócio, está impedido. Como que a gente muda toda a nossa rotina de trabalho, como a gente muda o que a gente está acostumado a fazer, E aí, nesse contexto, a gente fica extremamente feliz de contar com parceiros tão fortes e competentes e dispostos a ajudar como o Sebrae, que prontamente se disponibilizou, nos apoiou para criar essa solução. A gente sabe que promover as vendas online não vai ser algo que de uma hora para outra vai resolver todos os problemas, mas também a gente não tem dúvida que é um grande passo para abertura de novos mercados, A gente pode romper barreiras territoriais, a gente consegue capilarizar a produção, os serviços, as entregas, e assim espera que dê um alívio, ainda que momentâneo, que seja algo para dar um fôlego para a manutenção dos empreendimentos no período. E aí eu agradeço, de novo,
principalmente a participação de todo mundo aqui, né? A gente sabe que não está fácil para ninguém, e aí só de estar aqui já vale um muito obrigado. E parceria com o Sebrae para promover essa qualificação tão importante, ensinando novas técnicas, capacitando, abrindo portas para diferentes oportunidades, né? Então, gente, para não atrasar muito o curso, eu desejo todo mundo um bom período aqui, 2 horas bem produtivas, né, uma boa aula. Eu espero que essa ação tenha realmente um êxito muito grande, e também corroborando a fala inicial do Jonas, que seja só o primeiro passo para um projeto que é muito maior, né, que a gente espera que gere um impacto grande, que ele, no futuro, ele não seja só para esse momento, mas que passe a fazer parte da rotina, esse passo que a gente está dando para a digitalização e para a criação de novas oportunidades. Eu deixo vocês aqui nas ótimas mãos do Jonas e da Marina, e em breve eu já peço licença, que quando a Marina assumir aqui já a aula de fato, eu já vou dar um pulo em uma outra reunião. Mas é isso aí, gente, um grande abraço à distância, e espero encontrar novamente todos em breve. Rafael, muito obrigado, tá? Bom trabalho para você. Gente, como que vai funcionar a dinâmica da atividade de hoje, né? Já vou passar a bola para a Marina, com a temática, né, de hoje, como potencializar as vendas dos seus negócios com as mídias digitais. Então, a intenção hoje realmente não é reinventar a roda, ninguém aqui vai sair especialista em marketing digital, até porque, né, assim, em 2 horas a gente não consegue reinventar a roda, mas, assim, a intenção de hoje é realmente fazer com que vocês saiam com pelo menos algumas pulguinhas atrás da orelha, no sentido de começar a se questionar, né? Como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode pensar diferente? Como o Rafael disse, poxa, a gente estava acostumado a ter um canal tete a tete. Poxa, será que o canal digital pode ser um caminho interessante para o meu negócio? Enfim, estou colocando algumas dúvidas que é realmente para começar a sensibilizar. Então, eu passo a bola para minha querida amiga Marina, seja bem-vinda, ela que é consultora de marketing aqui no Sebrae, e está contigo, minha amiga, bom trabalho. Obrigada, Rafa, obrigada, Jonas. Gente, eu estou vendo que tem gente falando que a conexão está caindo. Pode ser a conexão, né, de onde vocês estiverem, dependendo por onde vocês estão conectando. Então, se tiver no celular, tenta ficar num lugar um pouquinho melhor. E aí, se travar, reinicia a tela, dá um F5, reinicia para tentar voltar. Porque realmente a internet está ficando pesada com tanta gente precisando utilizar esse meio, né? O meio digital. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me fala, Jonas, se vai entrar direitinho. Perfeito, Marina. Entrou? Então, ótimo. Tô sem som? Voltou? Ué, o que aconteceu? Tá me escutando? Não escutei. Agora tá escutando? Agora sim. Eu acho que o Rafael saiu e derrubou todo mundo, gente. Calma que vai dar tudo certo. Tá, Vamos voltar. Volta naturalmente, Marina? Voltou para todo mundo, gente? Eu acho que foi o Rafael que saiu e derrubou. Tá, agora voltou sim. Agora voltou tudo? Então, beleza. Pode Vocês compartilhar. escutaram eu falando sobre a enquete? Acho que é bom repetir, viu, Marina? Então, vamos lá. Eu deixei uma enquete, eu não sei se todo mundo consegue enxergar, então, por favor, respondam a enquete, que daqui a pouquinho eu vou pegar o resultado dela, tá? A pergunta é, você realmente acredita que as mídias digitais podem fazer diferença para as vendas do negócio, para o sucesso do negócio? Vocês não enxergam a enquete? Tá no próprio chat, no comecinho do chat. Pode final. compartilhar a apresentação, viu, Marina? Eu acho que ela caiu também. Vamos lá. Então, vamos conversar, gente. Deu? Isso, certinho. Beleza.
Queria começar falando com vocês que o mundo não é mais como era antigamente, né, gente? Mas isso já tem acontecido durante um tempo. O que acontece? A gente vive hoje um novo mundo que a gente costuma chamar ele de VUCA, que é o mundo VUCA, onde ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que é isso? Quer dizer que as coisas estão mudando numa velocidade cada vez maior. Antigamente, quando a gente abria uma empresa, começava uma empresa, havia tendência dela continuar a mesma, né? O mesmo negócio, aqueles negócios tradicionais durante um bom tempo. E hoje a gente precisa ficar muito atento ao mercado, porque as mudanças são cada vez mais rápidas. E o que assusta a gente não é necessariamente a mudança, mas é essa velocidade com que as coisas têm acontecido, não é mesmo? As coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. E aí, hoje, esse mundo VUCA, ele está potencializado, né? As coisas estão mais incertas ainda porque a gente está no meio de uma crise. Mas o que é uma crise, gente? Na verdade, não passa de uma ruptura de um padrão que a gente estava acostumado a viver. É uma mudança no contexto. Então, muita gente olha a crise apenas como uma coisa ruim, um medo. Jonas, seu áudio está aberto. Fecha ele, por favor. Obrigada. Aí fica voltando para todo mundo, né, gente? A gente tem costume de ver a crise, de enxergar a crise como uma coisa ruim, como algo que dá medo, que a gente não sabe como agir. Mas as crises, elas também favorecem a inovação. E o que é inovação? É criar algo completamente novo? Não necessariamente, pode ser melhorar algum trabalho, algum serviço que a gente já estava acostumado a fazer. Então, a crise, para quem está numa crise, os negócios que conseguem se adaptar, criar e agir mais rápido durante uma crise, são aqueles negócios que vão conseguir um resultado melhor na hora que a gente começar a sair da crise. E essa crise, especificamente, ela está nos impulsionando para uma digitalização. Por quê? O isolamento social fez com que todo mundo ficasse dentro de casa, não é? Tanto empresas quanto clientes. Estava todo mundo dentro de casa. Só que não por isso o cliente deixou de ter necessidades. Não por isso a gente deixou de precisar de comprar as coisas, de viver, de sentir, de aprender, de comemorar. A gente continua com as mesmas necessidades que a gente sempre teve. Só que a gente está um pouquinho diferente. Mas eu quero lembrar a vocês que essa digitalização não está acontecendo por causa dessa crise. Isso já vem acontecendo há algum tempo, há mais de 10 anos, né? Esse isolamento social, na verdade, acelerou o processo para aquelas empresas que ainda não faziam parte do mundo digital. Então, aqueles que ainda estavam com alguma resistência, medo, não conheciam, achavam que aquele negócio não se adaptava ao digital, agora essas empresas precisam entrar de uma vez por todas. Por quê? Porque uma nova realidade de mercado está sendo construída. Uma nova realidade de mercado vai sendo construída sempre. Só que agora essa digitalização ficou muito exposta para todo mundo. Então isso ficou muito claro que existe essa necessidade de pensar caminhos alternativos. Se a gente pensar assim, mas vai reabrir o comércio, eu não vou mais precisar da digitalização. E se vier uma nova onda de infecção? E se vier uma outra crise? E se isso acontecer de novo, a gente não sabe, a gente não tem controle das coisas que vêm acontecendo. Então, a gente precisa se preparar. Quanto mais rápido a gente se preparar para essa digitalização que já vem acontecendo há muito tempo, melhor a gente vai estar num futuro. E esse futuro é de um mundo cada vez mais conectado. E aí eu trouxe alguns números para vocês. Primeira coisa. No Brasil, hoje, existem mais ou menos 211 milhões de pessoas. Desses 211 milhões de pessoas, esse é um dado de 2020, 71% da nossa população já está conectada, ou seja, 150 milhões de pessoas estão na internet. Então, as empresas, elas têm que pensar que, através da internet, elas têm uma possibilidade de alcançar 150 milhões de clientes no Brasil. Afinal, todas as pessoas são clientes em algum momento. Então, olha o tamanho dessa possibilidade que o mundo digital oferece para todos os negócios. Tem muita gente que ainda pensa assim, mas eu sou pequeno,
eu não posso, eu não consigo entrar no mundo digital, eu não tenho perna, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer investimentos, mas é possível entrar no mundo digital, mesmo com um investimento um pouco mais baixo, mesmo de uma forma mais iniciante, e a gente tem que começar, a gente precisa começar de alguma forma. E aí, eu queria partir para essa questão das mídias digitais, falando com você sobre o boom das redes sociais. E aí eu trago outro número. Das 150 milhões de pessoas que existem hoje no Brasil, 140 milhões já está nas redes sociais. Ou seja, 93% das pessoas que têm acesso à internet têm uma rede social pelo menos. E 50% das pessoas, 51% das pessoas utiliza essas redes sociais para algum objetivo profissional. Então, a gente tanto entra para descobrir produtos, quanto a gente entra para comprar produtos também. A gente entra para qualquer objetivo comercial. O brasileiro é o segundo povo no mundo que mais passa tempo nas redes sociais. Nós gastamos 3 horas e 31 minutos só nas redes sociais. E isso quer dizer que, se todas as pessoas, ou se 93% da população conectada está nesses canais digitais, por que as empresas não têm que estar? Na verdade, todo artista vai aonde o povo está, não é? Essa é uma frase que todo mundo conhece. Então, as empresas podem e devem fazer uso dessas plataformas para conseguir alcançar melhor, né, resultados melhores. E eu vi aqui agora na enquete que... É isso mesmo, gente? Todo mundo respondeu que sim, acredita que as redes sociais... Saiu o resultado aí para vocês? Saiu, Jonas, o resultado? Eu não estou conseguindo chegar ainda, viu, Marina? Ah, não é possível que não publicou. Para mim, apareceu aqui que 100% das pessoas acreditam que as redes sociais realmente fazem 100%. Diferença no resultado, né, nos objetivos financeiros de uma empresa. E sim, gente, elas fazem diferença de verdade. E quais são os benefícios dessas redes sociais para as empresas? Primeiro, elas permitem a interatividade. A gente consegue conversar, né, mais fácil com o nosso cliente. A gente consegue atingir, entender, ter um relacionamento mais de perto com o nosso cliente. Elas permitem aumentar a visibilidade da marca. Pensa, antigamente, quando não existiam as redes sociais, para as empresas conseguirem fazer um anúncio, elas tinham ou que colocar no outdoor, ou que imprimir panfleto, ou que fazer um anúncio na Globo, que a gente não conseguia, né? Que era uma coisa muito cara, com certeza não eram todas as empresas que conseguiam. Então, as redes sociais, elas possibilitam que marcas pequenas, que pequenos empreendedores tenham maior visibilidade, aumentem o seu alcance. Também, com essa possibilidade de aumentar o alcance dessas empresas, a gente consegue fazer ações mais direcionadas. Por quê? Nas redes sociais, também no Google, a gente consegue saber quem são as pessoas com quem a gente está se relacionando. A gente não tem nossas curtidas, nossos seguidores, o nosso grupo no WhatsApp. Então, a gente consegue direcionar ações para quem já está interessado no nosso produto. E com isso, o custo pode ser reduzido. Porque ao invés de eu fazer 1000 panfletos e distribuir para a cidade toda, para pessoas que eu não sei se tem interesse ou não tem interesse no meu produto, eu faço um anúncio para 200 pessoas, mas que com certeza eu já sei que elas já têm algum interesse no meu assunto, porque elas já estão me seguindo, elas já me disseram que gostam de mim de alguma forma. Então, e aí eu queria já trazer um dado, principalmente do Instagram. Tem muita gente que fica pensando assim, mas eu tenho só 500 seguidores. E eu queria falar que número de seguidor não paga boleto. É muito melhor você ter 500 seguidores e você conseguir fazer, 100 vendas no mês, do que você ter 3 milhões de seguidores e não vender para ninguém. Então, não é a quantidade, mas é a qualidade dessas pessoas que fazem parte da rede de vocês que conta. É realmente saber se essas pessoas que estão nas redes de vocês se interessam ou não se interessam pelo seu produto e serviço. E como a gente consegue direcionar melhor essas ações, nosso custo, né, nossos investimentos, eles podem ser menores, tanto de dinheiro quanto de tempo.
né? Tempo também é dinheiro hoje em dia. Então, a gente consegue direcionar melhor as ações. Mas a grande sacada do digital, gente, para mim, é que a gente pode analisar resultados. Ou seja, no meio do caminho, se a gente viu que alguma coisa que a gente está fazendo não está dando certo, a gente vai lá, refaz, posta de novo numa velocidade muito mais rápida e adaptando aquela comunicação, adaptando o nosso jeito de falar, adaptando uma postagem para aquilo que realmente vai funcionar. Isso também, comparando com a Globo, pensa, antes, se eu quisesse fazer um anúncio, vamos supor que eu juntei muito dinheiro, vou fazer um anúncio na Globo. Consegui pagar o anúncio na Globo. Aí fiz, demorei um mês para fazer aquele VT, aquele vídeo, coloquei lá no intervalo do Jornal Nacional. Eu sei se aquilo deu certo ou não no exato momento? Não, eu não sei. Eu vou ter que ir atrás da Globo, eu vou ter que perguntar qual foi a audiência, eu vou ter que descobrir quem é que possivelmente estava assistindo aquilo para tentar fazer uma análise. Com o marketing digital, com as redes sociais e o marketing digital como um todo, a gente consegue ter esses resultados na hora. Então, se eu fiz uma postagem e o meu cliente gostou, ele vai comentar, ele vai curtir. Mas se ele não gostou, ele não vai comentar, ele não vai compartilhar, ele não vai curtir, ou ele vai reclamar. Não é assim que funciona? Quem aí trabalha, já recebeu alguma reclamação através das redes sociais e você teve que responder. Então, como o contato é muito direto e a gente tem números para isso, a gente consegue fazer análise de resultados. Tá muito rápido, Jonas? Não? Então tá bom. Ótimo, Marina. E aí, gente, mas o que são essas redes sociais? A gente tem costume de falar dessas redes sociais e aí fica parecendo que essas redes sociais são os Facebook, Instagram, né? E que isso aconteceu agora e que isso é uma novidade, que a gente não consegue acompanhar. E eu, que já sou mais velha, né? Eu sou como é que fala? Eu não sou nativa digital, né? Eu estou vindo de um universo que não era naturalmente digital e estou chegando nesse mundo digital. Eu que sou mais velha, eu falei, mas isso surgiu agora? Na verdade, não, gente. Nós vivemos em rede social desde a época das cavernas. Olha lá, essa pintura aí da época das cavernas. Nós vivemos em rede, nós somos seres sociais. Então, nosso grupo de amigos é uma rede social, nosso grupo de igreja é uma rede social, nosso grupo de trabalho é uma rede social. E eu gosto de explicar a rede social, para quem ainda tem uma certa resistência, como um churrascão de amigos. É assim, quando você vai para o churrascão de amigos, o que você quer? Você quer conversar com as pessoas, você quer saber alguma novidade daquele amigo, você quer interagir, você quer tirar foto, você quer ver coisa legal, você quer descobrir coisas novas, você quer contar novidades. Não é assim que funciona no churrasco de amigos? É assim que funciona na rede social. E aí, onde que as empresas começam a errar? Quando elas começam a agir como um vendedor de enciclopédia que bate a campainha na hora do churrasco e quer anunciar produto. Não incomoda? Se no meio do churrasco chegar um vendedor de enciclopédia querendo vender uma enciclopédia? Incomoda. Então, quando as empresas entram na rede social simplesmente querendo anunciar, a gente não consegue, né? As pessoas não gostam, não se engajam, não conversam. Por quê? Porque as pessoas não se relacionam com marcas, as pessoas se relacionam com pessoas. Mas, Marina, todo mundo aqui acredita que a rede social pode fazer diferença para os resultados das vendas, né, para a lucratividade de uma empresa, e você está me falando que a rede social, que as pessoas não querem se relacionar com empresas, elas querem se relacionar com pessoas. Como que a minha empresa vai ter um bom desempenho nas redes sociais? Bom, então eu vou começar falando 3 errinhos básicos para vocês. O primeiro erro é não atualizar as redes sociais. Tem gente que está na rede social, faz uma postagem a cada 25 dias. E aí, aquele cliente, aquele seguidor, ele não consegue criar um relacionamento, criar uma confiança na sua postagem. Pensa, de novo no exemplo da Globo. Hoje eu estou fazendo muita propaganda da Globo. Se a Globo ficar um dia inteiro sem uma programação, vocês acham que o telespectador vai ficar esperando a Globo voltar ou ele vai trocar de canal?
com certeza ele vai trocar de canal, porque ele está querendo aquela informação. Então, se o Jornal Nacional não funcionar hoje, não tiver, William Bonner não foi, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lá para o SBT e vou procurar um outro jornal para eu me atualizar. Então, assim são as redes sociais. A gente precisa atualizar constantemente, a gente precisa ser muito frequente nas redes sociais, a gente precisa aparecer. E nessa época de coronavírus, além de aparecer com os nossos produtos e serviços, a gente tem que lembrar que o consumidor está diferente e que os tempos são diferentes. A gente também tem que lembrar de mostrar que a gente pensa na segurança, que a gente pensa no bem-estar das pessoas, que na hora de produzir o nosso produto, o nosso serviço, a gente está tomando cuidado e que a gente pensa no bem-estar social de todo mundo. Então, essa comunicação nas redes sociais, essa atualização é muito importante. Depois, o não interagir. Tem gente que recebe comentário e vai responder só daqui 5 dias. Aí o cliente foi embora. Nesses 5 dias de intervalo entre um comentário e outro, o cliente já foi embora, o cliente já escolheu outra pessoa para comprar. Então, a gente precisa saber tanto ter frequência, quanto como interagir com essas pessoas, o que postar, o que a gente faz de postagem, o que a gente não faz, o que a gente escreve, o que a gente não escreve, como que a gente escreve, né? Então, a gente precisa interagir com esse cliente, porque a pegada da rede social, o que a gente precisa criar na rede social é um chamado engajamento. O que é engajamento? Quando as pessoas que nos veem gostam daquilo que a gente faz a ponto delas contribuírem com a gente. Elas comentam, elas compartilham, elas mandam fotos daquele produto que ela consumiu nosso para a gente postar. Então, a gente tem que criar essa interação na rede social. E por último, que fala um pouquinho sobre aquilo do vendedor de enciclopédia, é vender. As empresas não têm que, num primeiro momento, pensar em vender na rede social. Porque a melhor estratégia que uma empresa pode ter na rede social é humanizar a marca. O que é isso? Conversar com o seu seguidor, conversar, dar dica, interagir, humanizar essa conversa. A marca, a empresa, ela tem que tomar características pessoais para conseguir conectar com as pessoas. E aí, o caminho da rede social é o seguinte: primeiro a pessoa nos conhece a marca. Depois, com essa interação que a gente vai criando, com esses conteúdos que a gente vai postando, com as postagens diárias, com os stories, com os vídeos que a gente vai criando no YouTube, no Facebook, no IGTV, nas próprias postagens do Google, né? As pessoas vão se identificando com a gente e a gente vai começando a construir um relacionamento. E quando a gente constrói um relacionamento com o cliente, esse cliente se engaja com a gente. E a gente conquista a confiança do cliente. E aí, no futuro, o que o cliente vai preferir? Eu vou comprar de uma pessoa com quem eu estou interagindo, com quem eu já tenho um relacionamento, eu vou comprar de uma marca com quem eu já construí um relacionamento, ou eu vou comprar de uma marca que eu ainda não conheço? E aí, sim, ela vai optar por comprar de uma marca que ela já conhece, que ela tem um relacionamento. Então, o caminho do sucesso nas redes sociais, ele realmente não é automático. Não é só ter um perfil, não é só ter um número de WhatsApp, não é só ter um Facebook, não é só estar no Google Meu Negócio. Existe uma estratégia, uma técnica que ela pode ser aprendida por qualquer pessoa, de qualquer idade, com qualquer nível de instrução. O importante é entender. E aí, gente, é estranho mesmo falar sozinho, viu, Jonas? Porque a gente fica aqui falando, e aí na palestra a gente conversa com as pessoas, e elas levantam a mão, aqui no chat está todo mundo caladinho, ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, gente? Se tiver, pode ficar à vontade, tá? Que eu estou vendo o chat aqui. Exatamente, gente. Fiquem à vontade. A intenção dessa atividade é realmente que a gente faça algumas interações. Tá? Sim, senão eu vou ficar falando aqui igual doida e eu não estou sabendo se vocês estão entendendo ou não. É isso aí. E aí, gente, quais são as redes mais utilizadas no Brasil atualmente? Eu vou falar as 5 primeiras colocadas aí, ó. Olhando para o lado, que aqui está maior para mim, viu, gente? Primeiro lugar, YouTube é a mais utilizada. Facebook, WhatsApp,
Instagram e Facebook Messenger. E aí, depois vem Twitter, Pinterest, LinkedIn. Lá embaixo, ó, com 14%, estava TikTok. Mas eu tenho certeza, não sei se todo mundo conhece TikTok aqui, é uma plataforma de vídeos rápidos, né, instantâneos, e que foi muito utilizada por quem estava preso em casa nessa quarentena. Então, olha, dessas 5 mídias sociais mais utilizadas no Brasil, 4 delas são do grupo Facebook, que são o Facebook, o WhatsApp e o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Todos são do grupo Facebook. E aí, por isso que tanta gente tem falado assim, mas o que as pessoas usam hoje é o Instagram, o que as pessoas usam hoje é o Facebook, é o WhatsApp. Sim, esse grupo é um grupo muito forte e que tem criado, principalmente agora durante a pandemia, tem criado algumas facilitações, algumas funcionalidades para muitos negócios. Então, o Instagram, por exemplo, ele criou funcionalidades novas durante a pandemia para ajudar os pequenos negócios a atingir seus objetivos, a continuar vendendo, a sobreviver a essa crise e a chegar num pós-crise um pouco mais forte. E aí, mas é preciso a gente estar em todas essas redes sociais? Como é que eu vou? Como é que eu, empreendedor, que sou sozinha, que eu sou a mesma pessoa que, né, eu sei que aqui nesse grupo tem muita gente que faz artesanato, que trabalha com confecção, que também é do setor de alimentação. Como é que eu, que sou sozinha, vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e ainda vou ter tempo para postar nas redes sociais? Nesse tanto de rede social, eu consigo estar em todas? Não precisa estar em todas, gente. A gente precisa estar onde o nosso cliente está. E aí vem uma pergunta muito importante. Quem é o seu cliente? Você já conhece o seu cliente? Você tem uma base de clientes que você já tem um relacionamento com ele? Quem são os seus seguidores no Instagram? Quem são as pessoas que te curtem no Facebook? Então, essas ferramentas, vocês lembram que eu falei lá na frente, que elas nos trazem informações? Através do Instagram, do Facebook e o próprio WhatsApp, a gente tem acesso a inúmeras estatísticas para que a gente saiba quem são esses clientes. E, além disso, a gente tem um relacionamento diário. As pessoas para quem vocês já vendiam, com quem vocês já tinham contato antes da pandemia. Então, a gente tem que continuar esse relacionamento. Principalmente agora, que eu quero saber quem é o seu cliente depois do coronavírus. Por quê? Porque eu falei que a gente está em crise, né? O contexto que a gente vive sempre influencia o hábito das pessoas. Então, vamos supor, fosse uma guerra. Se a gente estivesse em guerra, os nossos hábitos diários iam ser alterados. E aí, o nosso comportamento de consumo também ia ser alterado. Como a gente está numa crise de saúde que obrigou o nosso isolamento, nossos hábitos diários foram alterados. Então, a gente teve que vir para dentro de casa, a gente começou a pedir mais no delivery, a gente começou a procurar mais as empresas na internet, a gente não pode circular tão livremente por aí, a gente teve que aderir ao uso de máscara, e isso fez com que o comportamento de consumo, a forma e o que as pessoas estão consumindo também seja alterado. Então, o que é preciso você se perguntar? O que o cliente de vocês precisa agora? Será como, com o que, através de que, qual produto seus você pode atender melhor o seu cliente? Como o seu negócio pode ajudar o seu cliente agora? Porque sim, o seu cliente está com problema. Se antes ele tinha uma variedade infinita de possibilidades para comprar, para... Camila, eu vi sua pergunta aqui, que você me mandou no privado, eu vou te responder no finalzinho, tá bom? Se antes o cliente ele tinha uma variedade muito grande de possibilidades, agora ele está um pouquinho reduzido. Então, como que o seu negócio pode ajudar? Será que o seu negócio, do jeitinho que ele foi, do mesmo jeito que ele sempre foi, ele consegue atender o seu cliente agora? Ou é preciso remodelar, abrir mão daquela forma tão tradicional que eu falei lá no início que existia, e entender esse mundo VUCA e remodelar um pouquinho esse negócio
para atender às novas necessidades do cliente. Porque uma coisa é fato. Marketing, gente, quando a gente fala de marketing digital, o digital nada mais é do que a aplicação do marketing em plataformas digitais. Mas o marketing em si, ele é o estudo do mercado. E no seu objetivo mais profundo, ele consiste em entender o cliente para atender às necessidades do cliente. Então, tudo no marketing, e o marketing ele rege as empresas, tudo no marketing gira em torno da necessidade do cliente. Então, como o seu negócio pode ser remodelado para que ele possa atender essas necessidades do cliente agora? E aí, gente, como é que faz isso? Tem um caminho certo? Tem uma receita de bolo? Tem uma forma rápida de fazer isso? Não tem resposta certa. A gente tem que aprender a trocar o pneu com o carro andando mesmo. Então, primeiro, a gente precisa analisar a nossa situação hoje. O que eu tenho hoje? Antes da pandemia, eu vendia diariamente R$50 por dia. Então, eu sabia qual que é a minha renda. Para quanto minha renda caiu? Quanto que eu tenho hoje? O que eu preciso fazer? O que eu preciso conseguir fazer para continuar vivo, para sobreviver a essa crise e chegar mais forte no futuro? E aí, além de analisar essa situação, a gente tem que pensar agora em sobreviver, gente, em ficar forte agora e remodelar o nosso negócio para o futuro. A gente faz isso a partir do entendimento do cliente. O que esse cliente precisa? Como eu posso adaptar o meu negócio, ou inovar, ou fazer alguma coisa diferente, ou buscar um outro produto, um outro serviço que possa atender melhor esse cliente nesse momento, pensando sempre, em todo momento, numa necessidade de digitalização crescente. Essa digitalização, como eu já disse, não vai acabar porque as empresas vão se reabrir. Primeiro porque a gente ainda vai ter medo de um contágio, isso vai demorar um tempo maior até a gente poder realmente circular livremente. Segundo porque o cliente ele já está habituado a uma comodidade do delivery. Então pensa, um monte de serviços que antes ele não encontrava na possibilidade de delivery, agora ele já encontra. Então, se, por exemplo, a cantina aqui do meu lado, que eu adorava o almoço lá, mas ela não me entregava em casa antes, agora ela está me entregando, por que depois eu vou querer deixar de receber esse almoço aqui em casa e vou ter que ir lá do outro lado da rua para comer? Não, eu já fui acostumada. Então, o cliente está acostumado também a essas comodidades do delivery e a gente precisa trocar essa roda com o carro andando. Mas a gente está falando muito aqui de mídias sociais, de redes sociais, e eu quero dizer um pouquinho mais sobre isso que eu já falei. Elas são só a ponta do iceberg. As mídias sociais estão dentro de uma estratégia digital, que estão dentro de uma estratégia de marketing. Então, realmente, a gente precisa entender um pouquinho mais de marketing, que significa entender um pouquinho mais de mercado e sobre o nosso cliente, para saber como que a gente consegue atender esse mercado e esse cliente, para então traçar as estratégias, sejam elas offline, né, no mundo físico, no mundo real, vamos dizer assim, ou no mundo digital. E o mundo digital, além das mídias sociais, nos trazem uma infinidade de possibilidades. E aí a Camila já tinha me perguntado aqui sobre o iFood, e essa presença digital, que são as possibilidades de estratégias da empresa no ambiente digital, podem ser feitas através de um site, simplesmente institucional, informativo, onde o cliente entra, descobre mais sobre seus produtos ou serviços, pode pedir um orçamento, e não necessariamente seja uma loja virtual, mas pode ser uma loja virtual ou um e-commerce, mas pode também ser um blog, né? Marketplaces, que são estruturas parecidas com uma loja virtual, que talvez você agora ainda não esteja preparado para criar o seu e-commerce, mas que talvez você possa fazer parte de um marketplace e se beneficiar das possibilidades e das funcionalidades dessa plataforma. Os aplicativos que para o setor de alimentação, inclusive, estouraram muito, como o setor de alimentação ele teve um boom muito grande nessa
nessa pandemia, durante esse isolamento, e ele tende a manter uma curva muito alta, né, e vai entrar na estabilidade ao longo dos meses, os aplicativos eles estão sendo muito utilizados. Tanto que teve empresa que já deixou de usar apenas o iFood, o Uber Eats e o Rappi, e tem até uns mais locais, e já está pensando em construir o seu próprio aplicativo. Tem gente que já está nesse passo pensando em um futuro cada vez mais digitalizado. E aí a gente também precisa lembrar do Google, porque se antes, como eu também já falei, a gente podia andar livremente no comércio para procurar o produto ou serviço que a gente estava precisando, hoje a gente não pode circular tanto. Será que a gente vai poder circular livremente daqui a um mês? Ou será que isso ainda vai permanecer durante quanto tempo? Tem gente que está falando que a gente vai usar máscaras pelo menos até o ano que vem. Será que essa restrição de circulação então vai continuar? Então o Google fica sendo a nossa grande base de buscas para tudo. Mas alguém vai chegar lá no Google procurando assim, Marina Moura, se você não sabe meu nome? Não, ninguém chega no Google procurando o nome da sua empresa. Não é assim que funciona. A gente tem que entender as formas que os nossos clientes buscam no Google. Então, ele vai chegar procurando pano de prato bordado, pode ser? Pode. Ou então, feijoada para entrega no bairro Eldorado. Pode ser? Pode. Então, a gente tem que entender a forma como esse cliente procura no Google para a gente conseguir aparecer para esse cliente. E, por fim, tem as redes sociais. Então, a presença digital ela pode ser feita de todas essas formas. A gente não precisa ficar preso a um só e nem utilizar todos. A gente também não precisa ficar desesperado para fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não consegue, não dá conta. Então, a gente tem que começar, tem que ir adiante. O caminho é a gente começar pelo que está mais próximo da gente primeiro. Então, se eu já sou acostumada a trabalhar com o WhatsApp, mas utilizo hoje o WhatsApp Messenger, que é aquele WhatsApp normal que todas as pessoas utilizam, tudo bem. Eu vou começar, então, meu primeiro passo vai ser utilizar o WhatsApp Business, que é o WhatsApp específico para empresas, que traz uma série de funcionalidades que podem beneficiar muito o seu negócio, como o catálogo, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Ou então, se eu já uso um Instagram, ótimo, agora eu vou usar o Instagram de uma forma muito mais estratégica, pensando em alcançar o meu cliente. E aí, a frase que eu quero trazer para vocês é: o digital não é mais condição, opção. Cada vez mais ele é uma condição para a existência e sobrevivência de um negócio. E como eu sei, gente, eu já estou chegando ao fim da minha explanação aqui, eu gosto de gente perto mesmo, viu, gente? Esse negócio de vídeo, ninguém poder falar, é complicado. Porque eu gosto de conversar, mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mesmo via chat. Mas eu sabendo do perfil de vocês, né, que o Jonas já tinha feito uma pesquisa prévia, eu já sabia quais eram os segmentos que vocês trabalhavam, eu trouxe algumas possibilidades, só para apresentar para quem ainda não conhece, tá? Então, setor de artesanato e confecção. Eu falei lá na frente que os marketplaces são possibilidades para quem ainda não tem conhecimento de marketing digital necessário e nem tem possibilidade de investimento em um e-commerce próprio, porque sim, é bastante dispendioso. Criar uma plataforma, uma loja virtual própria, depende muito do marketing digital, porque, como eu já disse, ninguém vai chegar na internet procurando pelo nome da sua loja. A gente procura pelo aquilo que a gente quer comprar, pelos nossos problemas. O cliente, por exemplo, ele está com os paninhos de prato dele tudo pegaram fogo aqui em casa. Vamos supor que os meus panos de prato tudo pegaram fogo. Se eu estou precisando comprar pano de prato, eu chego no Google procurando pano de prato. Então, eu não chego procurando a loja daquela pessoa que produz pano de prato. Então, a gente precisa entender de uma estratégia que chama SEO, mas vocês não ficam presos nisso não, viu? Isso significa palavra-chave, entender como as pessoas nos buscam na internet. E uma loja virtual depende muito disso, e depende de marketing digital, que é o anúncio mesmo, para que aquela loja apareça no Google para as pessoas poderem fazer sua compra. Então, um marketplace, nesse sentido, ele traz muitos benefícios, porque a plataforma já está pronta e o marketing digital, a divulgação já está pronta. Então,
você coloca os seus produtos, com certeza você tem que pagar uma porcentagem para essas plataformas, o que é muito diferente de uma para outra, mas esse custo-benefício, ele pode ser ainda muito recompensador, se você for comparar com a necessidade, né, com o que é preciso para criar uma loja virtual própria. Então, no setor de artesanato e confecção, existe, por exemplo, o Elo 7, que eu sei que algumas pessoas desse grupo já usam, mas muitas pessoas ainda não utilizam. E é um marketplace muito conhecido e específico desse setor de artesanato, de produção artesanal. Então, ele pode ser muito utilizado e pode beneficiar muitos negócios por aqui. Outra opção é a loja do Facebook. Quando a gente tem uma fanpage no Facebook, uma página de negócios no Facebook, a gente consegue cadastrar todos os nossos produtos, colocar o preço desses nossos produtos e finalizar a compra desses produtos pelo chat, lá no Facebook Messenger, ou encaminhar esse cliente para o nosso WhatsApp para finalizar a compra. Então, isso aqui funciona como uma vitrine virtual. Se antes você podia, né, tinha a possibilidade de participar de uma feira, ou tinha uma loja, ou poderia expor seus produtos para as pessoas, agora isso não está podendo acontecer, então você tem essa possibilidade de uma vitrine virtual para você mostrar todo o seu mix de produto, todos os produtos que você vende de uma forma mais fácil para o seu cliente. E o Facebook oferece isso gratuitamente. As únicas coisas que são cobradas nessa plataforma é quando a gente faz anúncio. E anúncio, a gente só se preocupa em fazer depois que a gente já criou engajamento. Então, vocês não precisam se preocupar em gastar dinheiro agora com essas plataformas, porque é possível beneficiar, né? A gente tirar benefício mesmo na toda a parte gratuita que elas já oferecem para as empresas. Além da loja do Facebook, também tem a loja do Instagram, que é essa sacolinha que aparece no Instagram, que é conectada com a loja do Facebook. Vocês lembram quando eu falei que o grupo Facebook engloba Facebook, WhatsApp e Instagram? Então, uma coisa está muito conectada na outra. Então, eu posso usar o meu Instagram como uma vitrine virtual também em alguns momentos. É sempre? Não necessariamente vai ser sempre. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o cliente quer se relacionar. Então, vamos supor que eu vendo, vamos falar de bolo, que eu vendo bolo. Se todo dia eu postar um mesmo bolo e falar R$20, no outro dia eu postei R$20, no outro dia eu postei R$20, tem alguma novidade para o cliente? Eu estou conversando com o cliente de alguma forma? Ou eu estou simplesmente panfletando na internet? Panfletar na internet é o que não funciona mais. A gente tem que, lembra, interagir com o cliente. E esse é o caminho das pedras nas redes sociais e no marketing digital como um todo. E aí, além dessa questão das lojas virtuais, do marketplace para esse setor de artesanato, muita gente desse segmento agora está aproveitando a onda de que está todo mundo dentro de casa e que o faça você mesmo está muito em alta para ensinar as coisas, né? E aí muita gente pode falar assim, mas eu não vou ensinar a fazer o que eu faço, porque depois para quem que eu vou vender? Bom, as pessoas que realmente gostariam de comprar de você, elas não vão deixar de comprar de você porque você ensinou alguma coisa. Muito pelo contrário. Talvez você possa ensinar algo mais simples ou criar um curso e realmente vender um curso online para ensinar uma técnica que você saiba profundamente. E isso pode ser feito, gente, através do Instagram. Você pode criar um grupo, um stories dos melhores amigos e fazer um curso ali. É possível fazer algo muito, muito simples, muito mais simples do que vocês imaginam. Então, aulas online também são uma boa opção para esse setor de artesanato e confecção, de remodelar esse negócio, porque toda forma de ensino à distância vai estar muito em alta daqui para frente. Então, talvez possa ser um nicho de mercado para vocês aproveitarem. E aí, partindo para o setor de alimentação, e talvez já respondendo um pouquinho a Camila, sim, os aplicativos, eles funcionam muito para o setor de alimentação. Por quê? Porque eles são os marketplaces da alimentação à mão dos clientes. Eles estão ali à mão do usuário. Então, sentiu fome, lembrou do iFood. O marketing do iFood já é muito forte. Então, a gente já pensa nisso. Pede um iFood, não é nem vou pedir uma comida.
pede um iFood. Olha quanto que a marca é forte. Então, sim, às vezes né, a taxa que é cobrada é um pouco alta, sim, mas é preciso ter um controle financeiro, e aí eu sei que também vai ter um encontro para falar sobre essas finanças, né, para que vocês façam aí o cálculo desse preço certinho, para que vocês continuem tendo resultados, mesmo com a taxa que é cobrada nesses aplicativos. Então, existem aplicativos, principalmente aqui na minha região, o iFood é o que mais funciona, mas eu estava lá em Lafayette, lá existe um aplicativo que chama Ai Que Fome. Então, ele é local, as taxas são menores e ele pode ser muito bem utilizado. Talvez já exista algum aplicativo mais local aqui em Belo Horizonte que esteja funcionando bem, talvez em um bairro específico, e que vocês também possam fazer uso desses aplicativos. No setor de alimentação também, eu trouxe uma novidade do Instagram, que muita gente já deve ter visto, que é o botão Pedir Refeição. E aí, isso volta lá no aplicativo também. Por quê? No Instagram, vamos supor que eu faça igual o Le Pub, que é um bar aqui de Belo Horizonte. Ele divulgou o sanduíche, né? A Letícia, que é a chefe desse restaurante, divulgou o sanduíche, e aí colocou lá, ó, peça agora, pedir agora o seu pedido. Quando eu clico nesse laranja aí, eu já vou direto para o checkout do Uber Eats dela, ou do Rappi, porque no Instagram tem essas duas possibilidades. Ou você tem que ter cadastro no Uber Eats ou no Rappi. Então, quando eu clico, eu já vou direto. Então, quando a gente tem fome, a gente quer comer rápido, não é? A gente não quer demorar muito tempo para comer. E aqui a gente facilita esse caminho da compra. Eu despertei o desejo do meu cliente com uma foto bonita dessa de sanduíche, e eu já levo o meu cliente diretamente à compra. E aí, esse pedido de refeição do Instagram também cria um botãozinho lá no perfil do Instagram para agilizar, para facilitar essa compra do cliente, para facilitar que o cliente chegue até a gente. E aí eu trouxe também, que isso é benefício para todos os setores, o WhatsApp Business, que a grande vantagem do WhatsApp Business é que ele otimiza processos, agiliza respostas para que a gente tenha mais tempo para pensar em outras coisas. Então, na prática, o WhatsApp Business, assim, você olhar o WhatsApp Business, ele não tem tantas diferenças a olho nu, mas as funcionalidades dele são muito úteis, principalmente para as pequenas empresas. O WhatsApp Business foi criado pensando nas pequenas empresas. E a maior delas, tanto para quem trabalha com confecção, quanto para quem trabalha com comida, é o catálogo, com toda certeza, porque é mais uma opção já apresentar para o cliente todo o seu portfólio de produtos com um único clique. Ao invés do cliente perguntar assim, Marina, quanto que está a sua, vamos supor que eu venda pizza, quanto que está a sua pizza de calabresa? R$ 29,90. Ah, e a de frango com catupiry? Ah, e você tem mais qual sabor? Olha o tempo que a gente gasta para atender um só cliente. Com o catálogo do WhatsApp Business, esse tempo ele diminui e é possível a gente atender mais gente com mais qualidade. E aí, por último, mas não menos importante, como eu já disse, que a gente procura as coisas no Google, eu trago o Google Meu Negócio. Que o que é? Você ser encontrado naquele mapinha do Google. Quando eu chego na internet, eu procuro numa cidade, por exemplo, serviço de alimentação dentro de Belo Horizonte, eu consigo encontrar aqueles restaurantes, aqueles fornecedores que mesmo que não tenham um lugar, né, um ponto fixo, eu consigo entender quais são as empresas que atendem aquela região. Então, aparecer no Google é hoje uma das principais estratégias para quem está começando a investir numa presença digital. E aí, gente, quando eu falo desse tanto de ferramenta, vocês podem ficar loucos. Marina, mas eu não conheço a ferramenta, eu não sei como que aplico, como é que eu vou fazer para ter sucesso? Então, sim, gente, são 2 passos. Para a gente conseguir pensar nas estratégias, a gente precisa conhecer as ferramentas. E aqui, eu já falei até muito, eu não conseguiria explicar nem metade de uma ferramenta para vocês. Então, por isso, depois o Jonas vai explicar um pouquinho melhor para vocês, eu queria convidar todos a participar das oficinas que a gente tem sobre o WhatsApp Business, sobre Instagram, perfil comercial, viu, gente? Que todas essas ferramentas têm o perfil comercial que tem que ser utilizado pelas empresas. E também do Google Meu Negócio. Como colocar o seu negócio para funcionar na internet, para aparecer na internet. Ok, gente? Então, aqui eu finalizo essa questão de redes sociais, mas eu queria trazer para vocês, porque eu gosto muito de falar, mais
esse aqui é um conceito do co-marketing. O que significa o co-marketing? É colaboração. Então, vamos entender. Nesse momento em que está todo mundo numa situação tão difícil, a colaboração, ela é uma estratégia de marketing muito importante. Então, vocês são um grupo. Tem muita gente que trabalha com artesanato, tem muita gente que trabalha com confecção. Então, minha dica, unam forças. Por quê? Pode ser que vocês consigam, vamos supor que eu produzo pano de prato e o Jonas produz forro de mesa. A gente tem dois públicos diferentes. Eu vendo para quem gosta de pano de prato e o Jonas vende para quem gosta de forro de mesa. Mas as pessoas que compram pano de prato podem se interessar pelo forro de mesa, não podem? E vice-versa. Então, o marketing colaborativo é quando a gente junta duas empresas que têm um público-alvo em comum, que oferecem serviço para pessoas que gostam da mesma coisa. Então, pensem nesse momento em colaborar. Quais são os benefícios desse marketing colaborativo nesse momento? A gente ganha mais alcance, porque, olha, eu tenho o meu público que gosta de mim, e eu acho que o Jonas foi embora, hein? E eu tenho, não? Deu aqui para mim que você saiu. Estou aqui. Está me escutando, Marina? Estou, agora estou. Tá. Eu tenho o meu público que gosta de mim, que gosta do meu pano de prato, e o Jonas tem o público dele que gosta do forro de mesa dele. A gente une. Então, se eu tinha 10 pessoas e o Jonas tinha 10 pessoas, agora cada um ganhou mais 10 pessoas, porque a gente trocou. Então, virou 20 para cada um. A gente divide o trabalho e divide os custos, todos os custos que a gente tiver. A gente tem esse acesso a um novo público e a gente fortalece a nossa marca. E aí, quais são os pontos de atenção? Primeiro, pensar no público. Não adianta eu focar em públicos que não tem relação. Então, por exemplo, eu estou falando de um público que quer pagar R$25 numa pizza e aquele público que quer comprar uma pizza por R$120. São públicos muito diferentes. A gente tem que pensar nesse perfil do público. Por isso que entender o nosso cliente é muito importante. Então, se a gente define que o meu negócio e o negócio do Jonas tem um público parecido, a gente pode se ajudar. É preciso pensar em diversidade. O que eu quero dizer? Não adianta juntar só um monte de gente que vende a mesma coisa. A gente tem que oferecer diversidade para o nosso cliente. Então, é o pano de prato com o forro de mesa, com a capa de almofada. A gente pode oferecer uma possibilidade muito maior para o nosso cliente. A gente tem que ter planejamento e objetivos para a gente saber onde a gente quer chegar. Então, vamos supor, nessa estratégia de marketing colaborativo aqui, a gente quer aumentar a venda de todo mundo em 30%. E a gente tem que analisar os resultados para saber se deu certo ou se não deu certo. E aí eu trouxe um exemplo de uma feira virtual, porque eu sei que esse segmento de artesanato, ele sempre se beneficiou muito das feiras, e uma feira virtual aconteceu com esse marketing colaborativo. As pessoas criaram um catálogo de vários segmentos e ficou um grupo específico para fechar essas vendas. Então, sim, é possível criar uma feira virtual e é possível vocês se beneficiarem desse tipo de marketing colaborativo. E aí, gente, juro que agora eu estou encerrando. Quero dizer que toda situação de adversidade, toda crise, elas nos trazem algumas coisas. Primeiro, ensinamentos. A gente vai aprender muita coisa. Uma das coisas que com certeza a gente vai aprender nessa crise a gente não vai mais ficar sem uma reserva financeira, não é? Toda empresa tem que ter uma reserva financeira para situações como essa. A gente também encontra em uma crise, em uma adversidade, muitas oportunidades. Então, olha a oportunidade de entender melhor o seu cliente, de entender melhor o mercado, de pensar um produto novo, de oferecer alguma coisa que seu cliente vai gostar muito mais e vai querer te pagar muito mais por aquilo. E também, toda crise, toda adversidade tem um depois. E o que a gente quer aqui com vocês, nessa sensibilização, é falar que se vocês se fortalecerem agora, esse depois vai ser um pouco melhor. Mas se vocês não agirem com a agilidade que essa mudança tão rápida está pedindo, vai ser mais difícil no futuro. Então, isso é um convite para vocês se prepararem. E, por fim, a dica de ouro: desapego, criatividade e ação. Desapego porque, sim, pode ser que, por melhor que seja o seu negócio, por mais satisfeito que seu cliente fosse, pode ser que essa nova realidade de mercado que eu falei para vocês tanto aqui,
Pode ser que seu produto, que seu serviço não se encaixe, não atenda a esse cliente, a essa nova realidade, exatamente do jeito que ele era. Então, para que eu vou ficar apegada a uma coisa que não está mais vendendo? Né? Por que eu não posso pensar em uma nova possibilidade? Por que eu não posso pensar em atender melhor o meu cliente? Então, desapego. Vamos pensar em realmente entender o mercado para atender melhor o cliente com o melhor que vocês fazem. E aí também tem uma técnica que a gente chama de effectuation. Também não é mirabolante. Comece com o que você tem, faça o que você sabe e crie parcerias. Porque o que você não tem, o que você não sabe, você encontra um parceiro que vai te ajudar. E o Sebrae quer ser seu parceiro. E criatividade, porque a gente precisa pensar em novas possibilidades, mas ação. Porque se a gente imaginar coisa boa, mas não colocar em prática, vai vir alguém e vai fazer, e a gente vai perder mercado. Então, gente, eu agradeço, mil desculpas. Agora eu vou ler junto com o Jonas as perguntas, que ele já deve ter separado algumas. Muito obrigada. Aqui está o contato do Sebrae, mas vocês têm total acesso ao Jonas, à secretaria, e muito obrigada, viu, gente? Vou ler agora direitinho o chat. Jonas, tá? Marina, me escuta? Eu só não estou escutando o seu áudio, Marina. É porque eu fechei agora deu. Olha, deixa eu preparar isso. Eu apertar. Marina, muito obrigado pelo conteúdo, tá? Assim, eu acho que eu falo em nome da secretaria também, o conteúdo extremamente, assim, assertivo para o pessoal. Agradecer o seu carinho, assim, para direcionar bem para esse público. Durante a sua explicação, eu fui anotando algumas coisas, até mesmo para a gente começar a bater um papo, fazer algumas reflexões, mas antes, eu anotei, eu acho que 3 perguntas, tá? Eu vou começar pela primeira, né, que foi a da Marisete, que eu acho que nesse contexto que a gente está, e eu acho que vem muito a calhar, assim. A Marisete pergunta: você pode dar algum exemplo de como humanizar a marca? Né? Você tem algumas dicas, Marina? A gente pode bater essa bola também, fique à vontade. Bom, eu vou dar o primeiro exemplo de como humanizar a marca, quando a Globo, no dia 16 de março, trocou toda, eu falei muito da Globo hoje, né? Trocou toda a programação dela pensando na segurança dos seus colaboradores. A gente humaniza a marca quando, ao invés de falar assim, um bolo R$29,90, esse é outro exemplo, né? Um bolo R$29,90, eu chego e falo assim: Jonas, você gostava de bolo quando você era pequeno? Qual que é o sabor que você mais gostava? E eu posso fazer isso através de uma enquete nos stories. E aí eu pergunto do Jonas: qual o sabor que você prefere? De cenoura ou de chocolate? E assim, como uma coisa muito simples, eu já humanizo a comunicação. A gente humaniza a comunicação quando a gente sai do papel de eu falo para as pessoas e eu começo a conversar com as pessoas no meu Instagram. Então, eu trago para o engajamento, para entender um pouco mais, para saber do cliente. Não sei se ficou claro. Ajudei, Jonas? Me ajuda aí a explicar. Não, tá tranquilo. Eu só gostaria de complementar também, assim, se eu puder dar algumas dicas. Claro que você pode. Gente, o Jonas também é consultor de marketing, viu? Ele que me ensinou tudo quando eu entrei. Tá bom. Bom, é o seguinte, eu acho que quando a gente pensa em humanizar a marca, é bem daquilo que a Marina falou, né? A primeiro momento, assim, é pensar na pessoa e realmente saber com quem você exatamente está conversando. Isso, para mim, é o primeiro passo, né? Sendo assim, a gente passa a ser mais assertivo. Talvez alguns exemplos e algumas dicas que eu possa dar para o pessoal, né? Porque eu gosto muito de levar referência. Se a gente começar a seguir o Instagram da Netflix, a gente pode perceber como eles interagem com os seguidores. É de uma comunicação extremamente clara, extremamente informal, mas que gera valor, né, naquela comunicação. Então, assim, são alguns pontos que a gente tem que se atentar, e assim, alguns detalhes que podem fazer a diferença. A humanização da marca não está só nas suas postagens, né, nas imagens. A humanização, ela está na comunicação, na maneira como você se comunica com o seu cliente, né? Por exemplo, está no seu produto, sim. O produto, ele tem que estar adequado e tem que ser muito assertivo ao seu público. Então, assim, é uma cadeia, né? A gente poderia aqui ficar falando horas, assim, sobre humanização da marca, mas se eu pudesse dar uma dica, Marisete, e a todos que estão aqui, eu colocaria esses principais pontos. Primeiro, eu tenho que conhecer quem é meu cliente,
né? Assim, isso é fato, porque isso vai direcionar para alguns questionamentos que eu possa fazer. Poxa, o meu produto está adequado? O produto a persona, né, que a gente fala, o público-alvo, ele está direcionado realmente para o produto? Minha comunicação está adequada? Qual que é a expectativa do meu cliente em relação ao meu produto, à minha empresa, né? Enfim, essas são algumas dicas. Ô, Jonas, você falou da Netflix, eu vou aproveitar e quando você falava, eu já busquei aqui, porque eu tenho uma apresentação que tem ela. Tá. Então, olha aqui, gente, como que a Netflix conversa, olha como que é humanizar. A Nath Blanco, que é uma seguidora, falou assim com a Netflix: oi, Netflix, tudo bem? Por favor, acabe com uma discussão aqui na baia do escritório. Por que vocês falam a Netflix? Aí a Netflix respondeu: porque eu sou menina. Então, ela começa a tomar formas humanas. E aí, ela tem um jeito muito específico de conversar com o cliente, porque ela sabe quem é exatamente o cliente dela, que foi o que o Jonas falou. Então, ela sabe que o cliente da Netflix é um cliente mais descolado, é um cliente que não está buscando tanta formalidade. Então, aí o cliente falou assim: pô, Netflix, você realmente quer acabar com a vida social das pessoas, né? Isso era antes do isolamento, hein, gente? Agora o povo tá amando a Netflix por causa disso. Quer dominar o mundo? Aí a Netflix respondeu: eu só coloco as séries lá. Quem cancela os rolês com o coleguinha é você. Então, assim, olha como que uma empresa assume uma conversa com a pessoa, porque ela sabe quem é a pessoa que ela está conversando. Então, isso foi só para exemplificar esse. E você, quando mostrou esse exemplo da Netflix, eu me lembrei, né, de outras referências, mas aí, se eu puder dar uma outra dica, por exemplo, postagens de bastidores, né, as postagens de quem coloca realmente a mão na massa, quem faz parte da sua empresa, quem faz parte da produção da sua empresa, isso tudo gera muita empatia. Com certeza. Né? Então, algumas dicas assim, pessoal, para trazer alguns insights, algumas referências para vocês, que é de grande valia. Quer complementar alguma coisa, Marina? Esse negócio que você falou dos bastidores, colocar os bastidores mesmo, sei lá, o cuidado que você está tendo na produção, como é que você produz, como é que você limpa a bancada, isso agora está sendo muito importante para o cliente voltar a querer comprar, ter segurança para comprar. Exatamente. Essa comunicação da segurança é muito importante nesse momento. Ó, a Marisete respondeu pra gente, muito obrigada, me esclareceu muito. Que bom, Marisete. Que bom, Marisete. Olha, eu anotei algumas outras perguntas aqui, Marina. Aí, nós estamos com tempinho ainda. Não, com certeza. Oxe, depois tem as minhas reflexões aqui, que eu gostei bastante da sua apresentação, acho que vale a pena a gente ressaltar alguns pontos. A Flávia Barroso pergunta: como entrar nessa loja do Instagram e Facebook? Teria algumas dicas? Tem. Primeiro, você tem que ter a fanpage do Facebook. Isso. E você tem que ter o perfil comercial do Instagram. Aí, para você cadastrar os produtos, você tem que criar uma loja. A gente começou uma obra aqui perto da minha casa, viu? Se ficar barulho, são problemas do home office. Então, você tem que entrar no Facebook e criar uma loja, e aí você cadastra os seus produtos no Facebook. Quando você cadastra os seus produtos no Facebook, automaticamente, com o tempo, essa loja é habilitada no Instagram se as duas plataformas estiverem com conexão. Mas tudo começa com a criação do catálogo lá no Facebook. Mas para isso é preciso ter um perfil comercial e uma fanpage. Sem isso, não tem como, tá bom? Espero que tenha respondido. Se respondi, coloca aí que respondi. Por favor. Maravilha. A Flávia pergunta, essa é uma pergunta assim, extremamente ampla, que eu acredito que seja meio que impossível a gente dar detalhes e tudo mais, mas ela pergunta, como montar uma loja virtual? Mas eu acredito que eu possa, assim, né, dar um complemento a essa pergunta, o início, qual que seria o primeiro pontapé, alguma coisa do tipo assim, Marina? Para quem não tem nenhum conhecimento de marketing digital, Jonas, eu não indico começar com uma loja virtual. Se quiser muito vender na internet, eu indico começar com o marketplace, porque aí você vai entendendo um pouquinho sobre a questão de entrega, de logística, de operação, né, porque tem aquela questão quando a pessoa compra na internet, ela tem os 7 dias para poder devolver o produto, que é o direito de arrependimento. Também tem PAC reverso, que você tem que, se for roupa no caso, né, a pessoa recebeu, experimentou, aí não serviu, eu posso
devolver. Aí tem o PAC reverso, que é um contrato que tem que ser feito com os Correios, para que a pessoa possa postar sem gastar. Então, tem uma estrutura muito grande. Então, eu recomendo que comece por um marketplace, antes de entrar numa loja virtual. Mas, para criar a loja virtual, tem alguma estrutura. Primeiro, você tem que comprar um domínio, que tem que entrar num site específico, comprar um domínio que seja com o nome da sua loja. Você tem que escolher uma plataforma, né? Pensar no layout, na construção dessa plataforma, pensar em marketing digital, pensar na foto dos produtos, em tudo que vai acontecer, né? Tudo que você precisa ali para o pré-loja. Depois você precisa divulgar. A manutenção e a divulgação é o que mais gasta dinheiro, né? Que você precisa divulgar para que as pessoas cheguem na sua loja virtual. Então, assim, esse é o caminho para a construção de uma loja virtual, mas não é muito simples. Não adianta a pessoa achar que ela vai criar uma loja que amanhã está vendendo na internet, porque eu já atendi cliente que tinha loja virtual, chegou lá no Sebrae falando assim, Marina, nunca fiz uma venda na loja virtual. Larguei tudo para montar minha loja, investi não sei quantos mil e nunca fiz uma venda. E a loja simplesmente não era acessada. Então, para quem tem esse interesse, eu indico a consultoria do Sebrae, para que a gente possa entender qual é o estágio realmente que esse cliente está, né? Que algum de vocês estiver, para que a gente possa encaminhar, porque cada caso é um caso. Pode ser que algum segmento não se encaixe muito bem no virtual e a gente possa tentar de uma outra forma primeiro. Então, marca uma consultoria, que elas estão gratuitas. E complementando e endossando sua fala, né? Eu sempre, nas minhas consultorias, assim, dou assim, né, algumas referências, como sempre. E eu acho que antes de vender, né, ter um site em si, a gente precisa criar uma maturidade em relação às vendas no contexto digital. Né? Às vezes, assim, a pessoa já tem uma experiência em vender pelo Instagram, pelo WhatsApp Business ou pelo próprio WhatsApp, mas, assim, que crie uma maturidade, né? Porque, assim, a gente tem que pensar nos processos, na logística, né? E, principalmente, se realmente o seu preço, ele vai ser competitivo dentro do mercado, né? Porque muitas vezes eu chegava na consultoria, falava assim, o empreendedor, o empresário queria fazer um e-commerce, primeira pergunta que eu colocaria para ele, que eu coloco para ele é o seguinte, tá, o seu preço na internet, ele vai ser competitivo? Porque não necessariamente vender na internet, o produto ele vai ser mais barato. Né? A gente hoje pode concorrer com grandes players do mercado aí, que assim... Grandes empresas, né? Magazine Luiza, exatamente, né? Exatamente, por isso que eu sempre falo assim, a gente tem que criar uma maturidade, assim, primeiro no nosso mundo, no nosso contexto, começando pelo Instagram, começando pelo Facebook, começando pelo WhatsApp, Business, e amadurecendo a ideia, e para um marketplace também eu acho, assim, essencial, né, para criar essa maturidade, para depois pensar num e-commerce. Isso mesmo. Quem beleza, foi que fez Flávia, essa pergunta mesmo? Acho que foi a Flávia, que ela falou que vai marcar uma consultoria. Estou te esperando, viu, Flávia? A Camila me mandou uma pergunta no chat, só que eu não entendi direito. Vê se você me ajuda, Marina. A pergunta dela é a seguinte: como eu consigo ver o direcionamento do público do meu Instagram e Facebook? Ela quer ter essa informação. Em relação aos relatórios, né? Isso. Se você já tem, eu vou dar o caminho aqui, não sei se você vai entender, mas na oficina a gente explica melhor. Eu vou mexer aqui para eu saber falar direitinho, tá, gente? Então, se você já tem, só quem tem perfil comercial no Instagram e no Facebook é que consegue encontrar isso, tá? Então, aqui no Facebook eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu vou ver aqui se eu vou conseguir. Peraí. No Instagram, você vai lá naqueles 3 risquinhos que tem lá em cima, e se você tiver o perfil comercial, vai aparecer informações. E aí você consegue ver 3 tipos de informações sobre conteúdo, que é o que você posta, atividade, que é o que as pessoas estão fazendo em relação à sua conta, e público. O público é o que você sabe desde quando as pessoas estão curtindo, começaram a seguir o seu perfil, quais foram as principais localizações que essas pessoas estão, a faixa etária, o gênero e os dias e horários da semana onde elas mais acessam. Que isso, inclusive, pode ser um direcionador para saber quais horários vocês devem fazer as postagens. E vamos supor, no meu caso aqui,
o meu público-alvo é 59% formado por mulheres, como é o caso aqui de vocês agora. Então, se o público de vocês for 59% formado por mulheres ou 80% formado por mulheres, a gente pode tender a uma comunicação mais direcionada para esse público, dependendo do que for o nosso segmento, né? Então, compreender esse perfil, como o Jonas já disse também, é muito importante para a gente trilhar o nosso caminho melhor. Acho que eu expliquei. No Facebook, eu não sei se vocês vão ter o acesso do Facebook exatamente como eu tenho, porque eu tenho um gerenciador de páginas, viu, gente? E aí, no Facebook, a gente vai no gerenciador de páginas, e aí a gente tem todas as informações em um ícone que parece o nome é informações e o ícone parece um gráficozinho. Isso aqui no mobile. No desktop, vocês têm que procurar pelo Facebook Analytics, tá? Mas isso na oficina fica um pouco mais fácil, porque eu vou procurar o link aqui enquanto o Jonas faz a próxima pergunta e eu dou o caminho do Google Analytics, certo? Do Facebook Analytics. Eu só estou confirmando a outra pergunta aqui, no documento que eu recebi, e a gente vai batendo um papo. Só ressaltar, pessoal, para quem tem dúvida, fique à vontade, pode ir mandando no nosso chat, tá? Que realmente a nossa intenção aqui é fazer algo interativo, que possa ser assertivo para vocês. Bom, o iFood a gente já respondeu, da loja virtual ok, humanização da marca. Você poderia explicar, você falou um pouco sobre o Google Meu Negócio, Marina. Você poderia falar um pouco para a gente, assim, dos benefícios do Google Meu Negócio? Lógico que a intenção aqui, como eu falei, é só sensibilizar, realmente colocar algumas pulguinhas atrás da orelha, mas assim, e o Google Meu Negócio, eu acho que também daria um tempinho, assim, para a gente fazer uma oficina, colocar um passo a passo, mas não é o objetivo hoje. Você poderia só colocar algumas coisas, alguns benefícios do Google Meu Negócio, principalmente para o pequeno negócio? Posso. O Google Meu Negócio é a melhor forma das pessoas encontrarem aquelas empresas locais. Por quê? Porque o Google, ele entrega, uma das formas do Google entregar a informação é pela geolocalização. Então, se eu jogo aqui agora, vamos supor que eu esteja procurando uma pizzaria, ele não vai me oferecer a pizza, primeiro, né? Ele não vai me oferecer naquele mapinha aquela pizzaria lá de São Paulo. Ele vai me oferecer as que estão mais próximas de mim. Então, essa forma de aparecer no Google Meu Negócio, pela geolocalização, ajuda muito os locais, né, os negócios locais. Além disso, sempre que a gente quer fazer uma busca, a gente vai para o Google. Todo mundo sabe disso, né? Sempre que a gente quer comprar um produto, 80% das pessoas que querem comprar um produto, elas vão para o Google pesquisar primeiro. Então, a gente tem que tentar aparecer. Então, a gente tem duas formas de aparecer mais em cima do Google. Ou a gente vai usar palavras-chave muito legais, e isso pode ser utilizado no Google Meu Negócio, ou a gente vai utilizar anúncios. E no Google Meu Negócio, a gente pode fazer anúncios muito fáceis de serem feitos, com investimento, talvez, vamos pensar, se vocês fizerem um catálogo compartilhado, um espaço compartilhado, a gente pode pensar. Isso é algo que tem que ser estruturado, viu, gente? Estou falando de uma possibilidade do benefício. A gente pode pensar em fazer um anúncio para divulgar algum tipo de ação desse grupo completo. Então, o Google, ele possibilita que a gente encontre. Além disso, o Google Meu Negócio, isso é algo que eu esqueci de falar lá na frente. Ele dá a possibilidade para quem ainda não tem um site, de construir um site simples, mas completamente funcional para a empresa. Então, um site do Google Meu Negócio, ele oferece possibilidade de fazer uma cotação de um orçamento, possibilidade de você saber onde aquela empresa está, de entrar em contato através do telefone. Então, o Google Meu Negócio também oferece a construção completa de um site simples. Não é e-commerce, viu, gente? É um site para cotação e orçamento. Então, aparecer nas buscas de quem está buscando por algum produto e serviço é a grande vantagem do Google Meu Negócio. Se é que vocês me entenderam. Ficou claro, Jonas? Perfeito. Só esclarecer uma dúvida da Magda. A Magda coloca aqui para a gente, por favor, vocês vão ensinar alguma prática? A intenção da atividade de hoje, Magda, e presentes, é realmente que a gente nivele as informações de modo geral no que diz respeito a marketing digital.
né? Esse seria o nosso primeiro passo no dia de hoje, né? Mostrar quais ferramentas existem, o que é importante para dar os primeiros passos, como forma de nivelar as primeiras informações. Um próximo passo, no que diz respeito à marketing digital, para trabalhar com esse grupo, é realmente já partir para a área prática. Seria aquelas oficinas que a Marina falou, sobre o WhatsApp Business, sobre Instagram, sobre Facebook, gestão de redes sociais como um todo. Aí sim a gente vai aprender a colocar a mão na massa mesmo. Fato, né? Anotei outras duas perguntas aqui. A da Sebastiana, tá? Ela fala assim, tem uma página comercial no Instagram e tenho muita dificuldade de interagir com os meus seguidores. Você acha que preciso de uma pessoa para me ajudar com isso? Acho essa pergunta extremamente relevante, que eu acho que aparece em toda consultoria, em toda oficina e palestra, né, Marina? Aparece. Sebastiana, a coisa mais fácil que tem é aprender a ferramenta. O mais complicado é entender quem é seu público-alvo. Então, uma coisa que eu costumo falar com quem eu presto consultoria é o seguinte, não adianta você colocar na minha mão, se você me der a sua rede social e falar assim, Marina, cuida para mim agora. Se eu não conhecer seu público, se eu não entender do seu mercado, eu não consigo fazer um bom trabalho. Então, não é simplesmente procurar uma agência que vai funcionar e entregar aquilo na mão da agência e falar, agora faz. Não é assim. A gente tem que entender melhor esse público para interagir, e isso é feito a médio e longo prazo, realmente não é instantâneo, é preciso que isso seja, e aí acompanhar essas informações vai fazendo com que a gente entenda o que as pessoas gostam mais, o que elas gostam menos, a ponto da gente saber o que postar e o que não postar. Então, e aí você vai acompanhando, então você vai vendo que vai aumentando um comentário, aí depois vai ter 2 comentários, aí vai aumentando o engajamento e depois viraliza, é o tal do orgânico que as pessoas falam. Viraliza quando as pessoas começam a gostar e por si só elas vão comentando. Então, pode ser que alguém que saiba da ferramenta seja interessante para te ajudar? Sim. As oficinas vão te ajudar a entender a ferramenta? Sim. Mas se você só vai conseguir traçar estratégias que realmente façam seu negócio vender mais através das redes sociais, né, por intermédio das redes sociais, se você entender bem quem é seu público e construir com ele uma comunicação bem próxima. Entendeu? Então, se você não tem, o que eu quero dizer, se você não tem o dinheiro para investir numa agência, não é isso que vai fazer você deixar de ganhar dinheiro com uma rede social, porque você consegue fazer perfeitamente sozinha. Mas, se tiver dinheiro para investir numa agência, não largue na mão deles, porque quem entende do seu negócio é você. Com certeza. Pergunta da Fernanda, Marina. Qual melhor para iniciar? Google Meu Negócio ou Marketplace? Depende. Exatamente. Vai para a consultoria que a gente conversa, para eu entender qual é o estágio que você está. Exatamente. E aproveitando o ensejo da consultoria, tem muita gente querendo perguntar como que faz para ter a consultoria com a Marina aqui no Sebrae. 0800 570 0800, vai falar com um de nossos atendentes e aí vai pedir para marcar comigo. Mas aqui, não precisa, todos os nossos consultores, eu sei que vocês gostaram de mim, gente, mas não precisa ser comigo. Todos os nossos consultores de marketing estão totalmente preparados para atender vocês. Então, tem a minha colega aqui da Regional Centro, que é a Fernanda Fontes, vocês podem pedir para falar com ela. Tem a Paola Almeida, que atende Vale de Jequitinhonha, mas ela conhece muito de anúncios, ela pode ajudar muito também. Então, vocês podem pedir para marcar alguma consultoria de marketing, se quiser comigo, ótimo. Se não quiser, você pode pedir para marcar com qualquer consultor de marketing, que com certeza ele vai te atender muito bem. Tem o Júnior Enes, da região de Divinópolis, que também pode ajudar bastante. Pediram para repetir o número. 0800 570 0800. Isso. Tá bom? Uma outra pergunta aqui que eu achei válida também, interessante. Cleide, né? Google Meu Negócio para empreendimentos que estejam oferecendo retirada no local. Facilita para divulgar para cliente e motoboy? Com certeza, porque quando você tem o Google Meu Negócio, você já consegue aquele mapinha, né? Aí o cliente já consegue traçar uma rota até o seu GPS, você clica lá, ver rotas. Aí o cliente já é direcionado direto para o seu
local. Ótimo. Respondi? Perfeito. Magda, o comentário dela. Por gentileza, vocês podem pensar em uma aula prática para a gente? Como eu falei, Magda, assim, seria o próximo passo dessa atividade de hoje, né? O objetivo realmente dessa atividade é sensibilizar e nivelar os conhecimentos, né? Trazer realmente as possibilidades que o marketing digital nos oferece, que são muitas e é um mundo a se desbravar. Mas, realmente, a intenção de hoje é nivelamento das possibilidades para uma próxima etapa, a gente fazer, que seja uma oficina de WhatsApp Business, uma oficina de Instagram. Com certeza isso vai ser negociado, assim, uma data e uma maneira que seja funcional, né, para que todo mundo possa participar e colocar a mão na massa. Mas a gente divulga e pode ter certeza que esse é o nosso primeiro passo. Beleza? Vamos ver se tem outro aqui. Postar fotos com valores é bom ou ruim? Bom, vamos lá. É o seguinte, quando a gente se interessa por um produto, a gente quer saber informações daquele produto. Tem gente que cria a estratégia de não postar o valor como forma de aumentar o engajamento. Por quê? Quando a gente se interessa, a gente corre lá e pergunta, quanto custa? Quanto que é? Quanto custa? Só que aí tem um problema. Se a empresa não responde rápido, o cliente não vai esperar. Então, depende da sua estrutura. Se você tiver condição de, quando o cliente perguntar, você já responder de pronto, e aí sim, as respostas rápidas do Instagram, no directs do Instagram, que eu não falei que existem, mas existem, e as respostas rápidas do WhatsApp Business podem ajudar muito. Mas se você não tem estrutura para responder esse cliente com a agilidade que ele espera, e sim, no digital a gente é muito instantâneo, o digital vem de dedo, viu, gente? De digital mesmo, não é nada de internet, não. É que a gente quer as coisas num aperto de uma digital, assim, a gente quer tudo muito rápido, ao alcance das pontas dos dedos. Então, se vocês conseguirem responder com agilidade, pode ser uma boa estratégia para criar engajamento. Se vocês não responderem com agilidade, pode ser um problema para o seu cliente encontrar as informações que ele quer. Então, talvez não seja sempre que você vai colocar preço, mas vamos supor, no momento de promoção, que tem muita gente perguntando, talvez seu preço máximo, sei lá, seja R$ 39,90. E aí pode ser até uma estratégia de marketing, né? Um saldão, você colocar seu preço. Então, depende muito da estratégia e da operação que você tenha. Eu espero que eu tenha respondido. E também depende do seu produto, de quem é o seu público, de como ele reage, tá? Eu espero que eu tenha respondido. Perfeito. Bom, até o momento, eu acredito que a gente tenha sanado a maioria das dúvidas. A Marisete a Kelly, perdão. Responder por inbox é ruim? Não, responder por inbox você cria proximidade com o cliente. O que quando você conversa com o cliente, ele te perguntou nos comentários e você conversa com o cliente no inbox, você criou proximidade com ele. Só que aí, ao passo que se você responde nos comentários, você aumenta o seu engajamento. Então, tem um momento para você responder nos comentários e tem um momento para você levar o cliente para o inbox, para você aumentar o seu relacionamento com ele e realmente fechar a sua venda. É como um processo de venda no tete-a-tete, gente. Primeiro você encanta o cliente, depois você vai ali conversando com ele, passa o preço, fala os benefícios. No momento de fechar a compra, você leva ele para o inbox, para você falar os benefícios mesmo, para você fazer a sua proposta de venda final. Então, tudo é estratégia, a gente tem que pensar. E nada no mundo, gente, mais tem uma receita de bolo e fala assim, é assim. Por mais que a gente tenha uma receita de bolo de chocolate, eu posso ir ali e colocar 3 colheres de canela no lugar de 2 de cacau e o trem ficar bom, não pode ser assim? Então, a gente tem que ir testando o que funciona com o nosso cliente. Com o marketing, o processo é muito social, então depende muito do seu produto, do seu serviço, do seu cliente e de como essa interação é feita, tá? Mas tem espaço para tudo. Eu vou pegar um gancho desse seu comentário, né, que eu acho válido, Marina, que no contexto do digital, principalmente das redes sociais, a gente pode testar muito, né? Às vezes vai ter uma postagem que vocês vão achar, nossa, vai bombar, vai ter muitas curtidas, e às vezes não tem. Ou como ao contrário também acontece. Então, assim, o marketing digital, né, ele nos possibilita isso. Por isso que, assim,
ter, claro, o relatório de todas as postagens, curtidas, engajamento como um todo, o tipo de comentário, ele é muito válido para vocês terem a percepção da aceitação e do engajamento dos seus clientes, né? Então, assim, a gente fala muito do teste AB, né, Marina? Por exemplo, quando a gente vai impulsionar alguma publicação e tudo mais, eu sempre sugiro para os empresários, poxa, faz o teste AB. Testa a mesma publicação, mas para públicos diferentes. Às vezes é uma maneira muito fácil, rápida, simples assim, de você descobrir e ser mais assertivo com o seu público. Poxa, qual postagem está rolando mais? Qual postagem tem mais engajamento, mais curtidas? Enfim, é um complemento. Esse teste AB, gente, que o Jonas está falando, é uma possibilidade de publicação, de anúncio que a gente faz lá no Facebook. Isso. E quando a gente faz um teste AB, no mesmo momento a gente faz duas comunicações, como se fossem 2 panfletos. E aí você lança os 2 panfletos ao mesmo tempo. Vamos supor, vou colocar aqui de um exemplo geral. Um você coloca azul e o outro você coloca vermelho. Aí vamos supor que o azul recebe 50 cliques e o vermelho 455. Qual que funcionou? O vermelho. E aí, no vermelho, você realmente faz a sua comunicação. Esse é o teste AB. Você testa 2 coisas, 2 possibilidades, vê o que funciona e aí investe seu tempo e esforço naquilo que realmente funciona. E isso no digital é possível fazer com muito mais agilidade, muito mais assertividade, né, Jonas? Perfeito, perfeito. Pessoal, se eu me esqueci de alguma outra pergunta que eu não tenha feito aqui para a Marina, talvez eu não tenha lido no chat. Aí eu peço a gentileza de vocês colocarem aqui, porque daí a gente já pode responder, tá? Tinha algumas pessoas, João, deixa eu procurar aqui, que tinha me mandado no privado. Tá. Deixa eu ver se eu acho. Ó, a Cláudia falou que gostaria de uma consultoria, já dei o 0800. Peraí, tô rolando aqui. Oi, gente, vocês até que... Francisca Maria da Silva, tá aí ainda? A proposta da Ecosol não entendi. Se você quiser repetir para mim novamente, você pode mandar, viu, Francisca? Não entendi. Aí a Camila perguntou do iFood, a gente já falou um pouquinho de iFood. E aí, gente, vocês vão ter na próxima semana, o Jonas, o financeiro? Isso, já vou dar, no finalzinho eu dou essa notícia. Para ir para o iFood, tem que fazer o cálculo do preço de venda direitinho, viu, gente? É a Cláudia Martins, minha colega que vai conversar com vocês, ela é ótima, e ela vai ensinar vocês a fazer. Tem que fazer esse cálculo direito, porque se a gente for para o iFood, tendo que pagar 25% em cima daquele preço que a gente praticava, pode ser que a gente vai ter, como é que fala? Prejuízo ao invés de ganhar dinheiro. Então, tem que fazer esse custo direitinho para ir para o iFood. Não era só uma da Sebastiana, então, que ficou para trás. Mas eu perdi. Sebastiana, Sebastiana, eu perdi. Mas aí qualquer coisa você repete para mim, viu, Sebastiana? Tá. Marina, pegando um pouquinho da sua fala, né, durante a apresentação e em relação a essa interação que a gente está fazendo com o pessoal, lógico que, como você falou, não existe uma receita de bolo, cada negócio é um negócio, cada segmento, assim, a gente vai tratar de alguma forma. Mas você teria uma média, assim, você falou muito da questão do engajamento, né, da gente ter curtidas, comentários, sempre para a gente aparecer para aquela empresa aparecer na timeline do seguidor. Você teria uma média, assim, da quantidade de postagens que a gente tem que fazer na nossa rede social? Jonas, eu vou falar isso aqui, as pessoas vão me xingar. Aí, gente, eu vou falar de novo. Se a Globo ficar eu não sei se eu falei aqui ou foi em outro lugar, porque eu falo as coisas, eu vou embolando a minha cabeça. Se a Globo ficar um dia inteiro sem programação num sábado, vocês vão no outro sábado, vocês vão procurar a Globo? Não, a Globo não está constante. Então, é preciso postar todo dia? Sim, é preciso postar todos os dias. Nos stories também? Sim, nos stories também. Por isso que a gente indica o que a gente chama de cronograma de postagens. Pode ser que durante uma semana você esteja falando a mesma coisa, de uma mesma coisa, mas de jeitos diferentes. Então, vamos supor que alguém que faça bolo de bolo, né? Faça bolo de festa, que está oferecendo aí.
Num dia, ela vai falar que ela está fazendo um bolo, que ela está aprendendo uma receita nova do bolo. Aí, no outro dia, ela vai dividir aquela receita que ela aprendeu. No outro dia, ela vai mostrar o passo a passo daquela receita com fotos. No outro dia, ela vai mostrar o bolo confeitado que ela vai entregar para a cliente. No outro dia, ela vai postar a foto da cliente satisfeita com o bolo. E viu como é que eu estou falando a mesma coisa durante toda a semana, mas eu construí uma comunicação com o meu cliente? E assim também nos stories. Eu estou falando agora, vou falar de Instagram. No Instagram, o feed funciona como uma comunicação mais consistente, algo que a gente não tenha que apagar, né? Porque ele vai ser eterno a não ser que a gente apague. Os stories, eles são uma comunicação temporária, que a não ser que a gente coloque nos destaques, eles vão apagar em 24 horas. Então, como o Jonas falou, os stories têm que ser aquela coisa de dia a dia, de bastidor, eu quebrando o ovo, eu bater na máquina. Eu tô falando de bolo, viu, gente? Aí cada um tem um. Se for bordando, se for costurando, cada um tem seu bastidor específico, comprando tecido, entregando para cliente. Então, é preciso manter uma frequência. Mas, Marina, eu não consigo de jeito nenhum postar todos os dias. Ok, vamos tentar uma frequência de postagens que seja 3 dias na semana, mas que elas sejam realmente consistentes e que a gente consiga criar com o nosso cliente uma conexão para que, se é segunda, quarta e sexta, que ele venha segunda, quarta e sexta nos visitar, sabendo que a gente existe. Entendeu? Mas isso é construído aos poucos. Pode ser que você entenda que sexta-feira é um ótimo dia para você postar, mas quarta-feira não. Mas quinta-feira também é bom, então você foca quinta e sexta. Depende muito das possibilidades, da operação, do estágio onde está, mas a realidade é que postagens diárias é o que mais funciona. Porque o Instagram e o Facebook, eles entregam conteúdo pela forma com que aquele seguidor está buscando, pelo que ele gosta de ver e também pela atualidade. Quanto mais atual for uma notícia, mais acima no feed, seja no Facebook, no Instagram, ele vai aparecer. Então, se você postar de 3 em 3 dias, você não vai ser tão atual, você concorda? Se você postar todo dia, você é mais atual. Acho que eu compliquei, mas expliquei. Eu vou pegar um gancho da sua fala na questão dessa frequência de postagem. O que eu gosto muito de trazer, né, de levar para os empresários, assim, e eu gosto muito, independente de ser uma questão mais técnica, eu gosto muito de trazer a reflexão. E o primeiro passo que eu coloco, assim, é a gente pensar como consumidor. Mas, assim, é pensar como consumidor de redes sociais. Né? Hoje a gente fala assim, se há 10 anos atrás me perguntasse, Jonas, literalmente, há 10 anos atrás, em 2010, se me perguntasse quantas vezes eu tenho que postar na página minha do Facebook, o Facebook estava surgindo, né, em 2010. Pensa só como era o nosso hábito de consumo. A gente precisava, talvez, chegar em casa, ligar o computador para acessar as redes sociais. Hoje, a gente tem, né, um objeto que, assim, muda completamente o nosso hábito de consumo. Qualquer tempinho que a gente tem, a gente vai lá, atualiza as nossas redes sociais, né? Enfim, se a gente falava que há 10 anos atrás, né, as empresas estariam revolucionando a forma de comunicação, hoje a gente fala que um simples objeto como esse, sim, está mudando o nosso hábito de consumo. Nosso hábito de consumir conteúdo, de consumir informação e, principalmente, também produtos e serviços. Né? Se a gente for fazer um exercício, de novo, continuando com o exercício de consumidor, a primeira coisa que faz é buscar na internet, é buscar referência, é buscar alguém que já comprou. Assim, e um dado que eu trago aqui para vocês, hoje o Instagram ele passa a ser a segunda maior plataforma de busca do mundo e só perde para o Google por motivos óbvios. Aí uma reflexão que eu trago, poxa, será que não é uma plataforma que realmente a gente consegue dar uma atenção especial? Enfim, e eu falo muito também da questão de gerar credibilidade. Pensem só como consumidores, a gente só consome, a gente só compra em lugares que a gente confia. Ainda mais agora, né, Jonas? Sim, com certeza. E quando a gente busca, né, na internet, nas redes sociais, empresas que podem oferecer esse tipo de serviço, produto para a gente realmente tem uma primeira impressão quando a gente conhece a marca.
E como que a gente consegue essa confiança, essa credibilidade? Realmente munindo o nosso cliente de informação. Né? Aí que tá. Aí eu pego um gancho do que você falou, Marina, da questão da panfletagem na internet. Panfletagem é preço, produto, preço, produto, preço, produto. Né? Serviço, produto, faço isso, cobro isso, faço isso. Exato, né? Mas, enfim, a gente tem que gerar confiança, a gente tem que gerar credibilidade. E para isso, é realmente dar dica. É postar os bastidores, é fazer com que o seu consumidor se sinta seguro em comprar com você. Né? Eu só queria fazer essa reflexão, já que a gente está batendo papo, né? Só para complementar. Ótima reflexão. A Sebastiana me explicou aqui, o Jonas, falando que é sobre ela achar que ela não tem conteúdo para postar. Sebastiana, seja o que for que você faça, com certeza você tem conteúdo. Primeiro, seu cliente, vamos supor, me fala o que você faz. Daqui a pouco, pode me mandar aqui no privado, que daqui a pouco eu te explico. Tem mais alguma pergunta, Jonas, antes disso? Olha, a Magda... Quando a Sebastiana o que é o trabalho? Uma pergunta assim, interessante da frequência que a gente está falando. Mas postagens diárias não ficam cansativas? Não, porque elas não aparecem exatamente da mesma forma para cada um dos clientes. Então, por exemplo, o que aparece para mim não é exatamente o que você postou. Então, por exemplo, eu posso te seguir e o Jonas pode te seguir, mas vamos supor que você trabalhe com artesanato. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de artesanato. Você só vai aparecer muito para mim se o Instagram entender que eu gosto de você. E se eu gosto de você, eu vou querer que você apareça para mim. Então, é esse o engajamento. Se você for criativa, inovativa nas suas postagens, se você não ficar panfletando na internet, o que cansa todo dia a mesma coisa. Falar todo dia o trem igualzinho. Se você variar o seu conteúdo, então tem uma infinidade de coisas. Você pode postar meme, você pode postar foto, você pode postar frase, você pode postar vídeo, você pode postar seu bastidor, um passo a passo, você pode postar alguma coisa até da sua vida pessoal, porque as pessoas também gostam de criar essa conexão, mas algo que tem a ver com o seu trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que você faça forro de mesa, já que eu estou falando disso, você pode mostrar uma foto da sua casa com um forro de mesa. Olha como minha mesa ficou bonita com o meu trabalho. Leve isso para a sua casa também. Então, se você tiver criatividade e pensar em formas diferentes de conversar, as postagens diárias não vão ser cansativas. A Sebastiana é crocheteira e faz acessórios femininos. Então, olha, Sebastiana, um dia você pode explicar, por exemplo, o que é o ponto... O que é o pontinho do pano de prato, que é crochê, né, gente? Como é que faz? Você pode ensinar um negocinho simples, que é uma coisa até que eu quero aprender, viu, a fazer. Se você ensinar, eu quero aprender com você. Você pode ensinar um pontinho simples. Jonas, seu microfone está batendo em alguma coisa. Desculpa, gente. Aí, você pode ensinar um pontinho simples. No outro dia, você pode mostrar o passo a passo de um crochê. Então, como que ele começa, como é que ele termina, ou você pode mostrar o acabamento daquele seu crochê, ou você pode mostrar as diversas possibilidades que um crochê pode ter, desde um forro de mesa até uma capa de almofada, deixa eu ver aqui em casa onde pode ter crochê, até alguma coisa na cortina, estou olhando para minha casa, viu, gente, para procurar aqui. Ali, ó, na ponta do meu paninho de prato tem um crochê, então, todas as possibilidades de um crochê você pode mostrar. E também trazendo para a sua vida. Talvez a pessoa não sabe qual é o crochê ou de um bordado. Você pode ensinar, você pode pensar em alguma coisa diferente que possa ser feita com esse crochê. Então, será que agora que está todo mundo usando máscara, será que pode inventar alguma máscara com algum ponto de crochê para deixar bonito? Ou a cordinha pode ser em crochê, porque aqueles elásticos estão deixando a gente com as orelhas tudo assim? Então, será que pode ser uma opção? Não sei. Aí quem vai saber me explicar é você. Mas você sempre vai ter o que postar, você pode ter certeza. E outra coisa, você não precisa postar só sobre o que você faz. Você pode postar sobre tudo que seu negócio sabe. Então, não precisa ser exatamente sobre crochê. Você pode falar o que tem a ver com crochê. Tudo quanto é tipo de arte manual, não é? De coisa talvez mais rústica. Você pode ensinar até como é que faz uma broa de milho, colocar a dica da broa de milho lá e tirar uma foto do bolo em cima de um forro de crochê, que tem a ver com o seu trabalho. Então, o conteúdo ele não tem que ser necessariamente sobre o seu serviço. Ele tem que agradar
quem segue você. Então, pode ter alguma coisa diferente. Vem para a consultoria que eu te explico melhor, senão aqui eu vou ficar dando muitos exemplos e eu vou conseguir explicar. E uma outra, pegando o complemento da sua fala, Marina, com licença, é assim, uma dica que eu dou muito para os empresários, como insight, assim, para gerar conteúdo, de novo, eu vou falar essa palavra, ter referências. Assim, a gente pode seguir inúmeros Instagrams, assim... A Flávia falou disso agora, ó. Oi? A Flávia falou disso agora. Ah, sim. Realmente ter outras referências, assim, do nosso contexto, do contexto do seu segmento, do contexto do seu setor. Isso é muito interessante para ver o que, no caso, a concorrência ou o setor estão trazendo de novidade, né? Que tipo de postagens eles estão fazendo, mas também ter referências de outros segmentos. Sair um pouco do nosso mundo, do nosso contexto, pode, assim, aliviar um pouco a nossa cabeça para ter outras ideias. É aquele do marketing colaborativo, né? Exatamente. Exatamente. Então, a dica que eu coloco para vocês, sigam páginas de empresas, pessoal, né? Assim, mas com um olhar, assim, específico do que eles postam, como eles postam e o porquê eles postam. Né? Toda postagem tem um porquê, um motivo, só para vocês criarem uma periodicidade de postagem e criarem o exercício da postagem, né? Da criatividade. Beleza. Gente, olha, a gente já está chegando ao fim, né? Nós seguramos eles aqui muito tempo já. Tudo que é bom acaba muito rápido, tá? Eu queria agradecer, assim, muito a você, viu, Marina? O conteúdo foi, assim, muito legal, acho que, na minha opinião, foi extremamente assertivo no contexto, assim, do projeto da CEDESE. Pessoal, olha, nossa audiência foi legal, assim, né? Tem 80 pessoas, né, até o final, então eu acredito que isso tenha sido interessante. Alguns recados. O Matheus, né, que é o meu interlocutor aí da secretaria, ele vai passar para vocês, mas aqui eu já adianto para vocês que na quinta da semana que vem, no mesmo horário e na mesma plataforma, a gente vai fazer uma palestra, né, um ambiente como esse, assim, para falar de finanças dentro da empresa. Qual que é o primeiro pontapé inicial, né, como que eu começo a organizar as finanças da minha empresa, e assim, estão todos convidados. A gente vai contar com a presença da Claudinha, nossa consultora. A partir de segunda-feira, as inscrições estarão abertas, tá, gente? Então, fiquem à vontade. Queria agradecer a parceria, viu, Matheus? Eu sei que você está nos assistindo. Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizar. Finaliza não. É que a Zenalda me perguntou uma coisa ali que eu acho importante. Ela falou assim, pode seguir a empresa e logo deixar de seguir? Se você estiver fazendo isso enquanto perfil pessoal, tudo bem, você pode seguir e deixar de seguir quem você quiser. Agora, se você está seguindo as pessoas para que elas te sigam de volta, para você ganhar número de seguidores, não faça isso de qualquer forma, porque aí você vai criar uma base de seguidores fria. A gente não pode sair seguindo todo mundo. A gente tem que seguir aquelas pessoas que ou são referência para a gente, ou que a gente pense que, seguindo elas vão ter um interesse, mas elas têm que ser um potencial cliente. Uma empresa, ela nunca pode sair seguindo todo mundo. Imagina a Ivete Sangalo, se a Ivete Sangalo estiver seguindo 700 pessoas e 2 seguem ela. O que a gente vai entender? Que a Ivete Sangalo está doida atrás de gente para assistir o show dela. Não pode ser assim. Então, uma empresa, ela nunca deve sair seguindo os outros assim, a reveria, não. Tá? Se for fazer uma estratégia dessa forma, tem que ser bem pensado para não encher, para não fazer uma base de seguidores ou de curtidas fria. Lembrando, número de seguidores, número de curtida não paga boleto, que a gente precisa, todo o objetivo de toda empresa, por mais social que seja, é lucro. Então, a gente precisa atender o cliente, marketing é um processo de troca, a gente tem que atender o cliente para que o cliente pague a gente. Em resumo, é isso que precisa. Então, não é errado querer lucro, mas a gente precisa ter estratégia para isso. Obrigada, Zenalda, por ter ficado. Desculpa, Jonas, que eu atrapalhei. Imagina. Agradeço, Marina. Pessoal, então fica assim. De novo, obrigado, Marina. Gostei demais, assim, do conteúdo. Agradeço a presença de todo mundo
e eu conto com a presença de vocês na próxima semana, tá? Um abraço, gente. Muito obrigada. Por favor, venham saber sobre preço com a Claudinha. Não tem marketing sem saber. Todo marketing ele é pautado nas finanças. Então, estou falando até olhando para a câmera agora. Quem não tiver controle financeiro, quem não tiver um objetivo financeiro, não consegue estabelecer um bom marketing. Então, todo mundo aqui com o Jonas, chama mais gente para participar. Tem 185 inscritos. Hoje só tiveram 80, então vem todo mundo para participar. Um abraço, muito obrigada, Jonas. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Marina.